E aí, galerinha, meu nome é Lucas. Sou a Kati. Sou a Carol. Eu sou o Paulo. E estamos de volta para mais um vídeo de React no canal. Para quem não sabe, somos o Vinil na Estante, podcast. E hoje vamos fazer um react da banda Bottom After Midnight, Paint the Sky with Blood. Eu não conheço nada dessa banda, nada, não faço a menor ideia do que seja. A Kátia e a Carol também não. Quem conhece é o Paulo. Diga lá, Paulo, o que você acha dessa banda aí? O que é essa banda pra você? Me conte. Bom, o Bottom After Midnight é o que sobrou, basicamente. Aliás, não é o que sobrou, né? É o projeto que viu toda a quebra do Children of Bodom, né? Que aconteceu no fim de 2019, se eu não me engano. E aí ele foi com o Daniel Freiberg, que estava com eles no Children of Bodom, e formou o Bottom After Midnight. E aconteceu a tragédia que aconteceu com a Alexi, então esse é o single principal do único EP que eles vão ter, basicamente. E basicamente esse é um dos últimos trabalhos do Alexi. É isso. Eu tô animadaço pra ver essa música, porque, puta merda, eu sou muito fã do Alexi, do trabalho inteiro dele, então tô animadaço demais, tô hypado demais pra esse EP e é muito difícil ouvir EP, então bora pro vídeo que eu já tô animado. Ok. E antes de começar o vídeo, lembrando que nós estamos em todas as redes sociais e elas estão todas aqui embaixo na descrição. Curta, compartilhe e dê uma moral pra gente. Então vamos lá, gente. Bottom After Midnight, Paint the Sky with Blood. Não conheço nada, vamos ver como que é isso aí. Bora. E é isso aí. Bora. Caraca. Cara, velho. Da hora. Nossa, essa parte é muito boa. Ok, vamos dar um pause aqui no meio Meu Deus. pra falar um pouco o que a gente acha. E aí, gente, o que vocês estão achando da música? Ai, cara. Ah, Cara. Eu não tô achando muito diferente, tirando que não tem teclados até agora, pelo menos não tô achando muito diferente do Children of Bodom. Tô gostando, inclusive, porque sempre gostei do Children. Essa é uma boa nova, pelo menos. eu acho que a bateria é até fundamentalmente diferente do Children of Bottom. Mas, tipo, tá mais pesada. Eu acho que é o que tá dando mais essa cozinha, assim. E a outra coisa é que é muito estranho ver um clipe, assim, com o Alexi
E sem ficar um pouco de choque. Mas o som em si, pra mim tá um pouquinho diferente, assim, eu tô achando bem bom. Então, eu não sei, eu tô um pouco dividido de verdade, porque agora a parte que vocês vão todos me julgar, eu nunca parei pra ouvir Children of Bodom. Nunca, 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 nunca. E eu nunca tinha ouvido muito sobre Alex e tal. Então, a parte de ver ele no vídeo é meio indiferente pra mim, de verdade. E eu tô gostando, mas eu tô achando bem formulaico, tipo, bem normal, sabe? Tipo, tudo bem normal, assim, sabe? Tipo, beleza. Guitarra assim, bateria assim. Acho que a bateria tem uns momentos que ele dá uma pegada diferente, eu achei legal. A parte que mais me interessou até agora foi aquela parte que eu comentei, que eu falei, caraca, essa parte aqui é muito boa. Tipo, eu acho que foi que deu... Acho que foi a transição pro refrão, né? a transição, o bridge ali, mais ou menos, eu achei da hora pra caralho. Mas eu achei bem formulaico, assim, tipo... Não estou amando pra caralho, mas não estou odiando também. Então, tipo, ok, legal. Cara, o Children of Bodom já no fim da carreira tava vendendo uma fórmula já, basicamente. E é uma fórmula que sempre me ganhou, então eu não tenho muito o que criticar. Eu acho que o Bodom After Midnight está com um som que lembra um pouco mais do primeiro álbum, obviamente sem os teclados, né? E faz sentido o cover no EP ser Where Dead Angels Lie, do Dissection, porque o som lembra bastante Mellow Black. Não sei se vocês concordam com isso depois de ouvir a música, mas pra mim soa muito Mellow Black. E isso não é uma crítica, obviamente. Eu acho que é um acréscimo muito grande assim, pro som deles. Soa bastante sueco, na real, né? Tipo, Pois é. por isso que parece Section. Né? Vamos terminar de ouvir a música e depois a gente comenta mais um pouco, pode ser? Sim. Beleza. Ok. Bora lá, continuando. Ok. Olha o teclado aí, ó. Gostei dessa parte. Ok. Cara, que pena que esse cara morreu. Sacanagem, olha isso. Foda. Uma pena. E aí? Os tecladinhos eu já tava esperando. E gostei, confesso. Porque eu gosto bastante desse elemento do... que tinha o Children of Bodom. E eu curti bastante a música. Na minha opinião, não foge muito do Children. Eu discordo um pouquinho da Carol, eu acho que foge um pouco. Mas na hora, compreendo que na hora que o teclado entrou ali, foi tipo,
sabemos de onde vocês estão vindo, né? Então... E eles até tentaram disfarçar ali com a camisetinha do Imperial Nazarene, mas a gente entende que não é assim. Mas enfim, eu acho que foi um pouquinho mais denso, talvez. Acho que é a palavra pra dizer. E eu acho que... não sei, eu ainda tô impactada de ver o Alex assim no vídeo. Como eu não tenho esse background de conhecer o Children e saber o que é a influência do Children ou não, pra mim sou bastante formulaico, bastante tipo assim, essa é a parte que faz isso, essa é a parte que faz aquilo, e tal, e tal, e tal. Mas eu gostei bastante da segunda parte depois do pause, assim, tipo aquela parte que antes do solo, aí o solo eu achei fenomenal. E, sei lá... A parte mais melódica, né? A parte mais melódica eu achei bem legal, muito bem feita. A parte do solo, muito foda. E, de novo, teve momentos ali que até... Caraca, de novo bateria sendo diferente, assim. Uma das coisas que mais me dá agonia é quando a bateria não quer somar nada, quer só ser mais do mesmo. E não foi, eu acho que a bateria deu umas diferenciadas, uns momentos, assim, diferentes que eu achei legal. Mas é isso, eu gostei, achei legal, achei interessante e vou ficar de olho pro lançamento. Cara, eu acho que... Tipo, obviamente eu curti a música, no vídeo vocês conseguem ver que eu curti a música, mas é difícil. Eu queria que minha reação tivesse um pouco melhor, na verdade, mas não é porque, nossa, a música é ruim, é porque... É estranho ver o Alex e saber de tudo que aconteceu. A cozinha é fantástica, tipo, eu acho que o Yaska faz um pouco de falta na bateria, mas ainda assim é compensado bem demais. E, cara, me deixou com muito desejo de ver o que poderia ter sido o Daniel Freiberg e o Alex juntos, assim, porque foi uma disputa de solo muito boa, assim, e... o Alex não tinha perdido nada e o Daniel também não, a gente consegue ouvir no projeto dos dois, assim, e foi um bom encontro, mas é difícil, cara, na relação que eu adorei a música, mas ainda tô chateado, é foda. É foda, eu imagino que se tivesse alguma coisa gravada do André Matos e a gente assistisse depois, ia ser... Ia doer tanto, assim, sabe? Ia ser a parada que ia machucar bastante. E o pior que tem, viu? Sério? Tem, vai sair um documentário do André com várias entrevistas exclusivas que ainda não foram divulgadas. Caraca. Acho que é justamente quando, tipo, você ouve um projeto que a pessoa estava envolvida e daí aconteceu alguma coisa e você sabe que não vai vir mais nada, né? Fica aquele gostinho de, putz, tava foda. tão... Né? É difícil. É foda. Então, gente, é isso, né? Essa nota meio fúnebre, meio triste, que a gente vai terminar o vídeo de hoje, mas acho que era difícil fazer uma reaction do Alex e a galera não ficar um pouco pra baixo. É a vida, é normal. E muito obrigado por assistir até aqui, obrigado pelo suporte, pelo apoio nos outros vídeos. Se tem qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de comentário negativo, positivo, deixa aqui embaixo. Lembre de dar o like, lembre de se inscrever no canal. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.